como o home staging pode aumentar em 40% o preço da sua diária. Confesso para você que a live de hoje você vai se surpreender com o tema, né, com a explanação que ela vai trazer aí para a gente, né, todos os pontos positivos, né, todos os pontos que você precisa ter atenção no momento de preparar a sua hospedagem. Então hoje, o tema da live de hoje é exatamente esse, como o home staging pode aumentar em 40% o preço da sua diária. Aí você, home staging, o que é isso? Fica comigo aqui, você vai descobrir o que é. E ao final da live, ela prometeu trazer 5 pontos para você implementar em seguida. Ou seja, vai ser um conteúdo didático e ao final aplicável. Então, vou convidá-la aqui, vou chamar ela aqui para entrar. Lise Longo, tá? Que é uma profissional de home staging, é uma profissional bem conhecida aí no mercado, tem alguns anos aí de estrada, de experiência. E eu trouxe ela para compartilhar com você exatamente os pontos que ela julga que são interessantes, que são importantes para você conseguir aumentar a sua diária em até 40%. Ou seja, um aumento significativo, né? Então, vamos lá. Deixa eu chamar a profissional aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Lise. Olá, Lise. Oi, Felipe. Tudo bem? Lise, primeiramente, muito obrigado, tá, por você aceitar o convite aí, né, de bater esse papo com a gente, explicar um pouquinho mais para a gente sobre essa profissão, né, que eu confesso para você que faz menos de um ano que eu conheço essa profissão, então, assim, eu acho que tem muita gente por aí que ainda não conhece, então é legal a gente trazer aí uma profissional do seu calibre, né, um profissional muito reconhecida aí no mercado, né, várias pessoas já me falaram de você, várias alunas me falaram muito bem do seu trabalho. Pô, vamos convidar ela, vamos conhecê-la, vamos apresentar aí as pessoas e o que é que a gente pode estar ajudando, né, a nossa audiência a estar cada vez mais próximo de Triplicar Reservas. Lembrando para vocês que essa é uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Triplica Suas Reservas, que vai acontecer no dia 1 a 4 de agosto. Então, se você não se inscreveu, está me assistindo no YouTube, o link está aqui embaixo. Você que está me assistindo no Instagram, o link está aqui em cima na minha bio, tá? Então, ao final da live, você vai lá e se inscreve e, obviamente, deixa seu comentário, deixa seu like e, obviamente, não deixe de se inscrever no nosso canal. Beleza? Lise, queria que você se apresentasse. Obviamente, as pessoas já sabem seu nome, né? Mas eu queria que você se apresentasse, de onde é que você está falando e qual que é a experiência profissional, né, da Lise, né? O que é que a Lise vai compartilhar com a gente aqui, qual é essa experiência dela aí. Fique à vontade e, mais uma vez, muito obrigado por você aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço, Felipe. Bom, meu nome é Lise, né? Lise Longo. Eu tenho uma empresa em Florianópolis, baseada em Florianópolis, a Prefeito Ambiente, e eu trabalho com home staging e fotografia imobiliária lá. Eu tenho uma formação, eu sou arquiteta, trabalhei 20 anos fazendo reforma de imóveis e nos últimos 12 anos, né? Eu conheci o home staging, por volta de 2010 eu conheci o home staging, e aí eu comecei a direcionar os meus trabalhos todos para reforma, para venda e locação. E nos últimos 4 anos, foquei em locação de temporada. Encontrei esse nicho assim, e é um nicho que tem mais a ver com o meu perfil, eu gosto de trabalhos que dão resultado rápido, que tem giro, e a locação de temporada ela é mais rápida, né? O trabalho da venda é um pouquinho mais demorado, até para dar um resultado também, então... Por isso que eu fiquei nessa área. Boa. Excelente, né? Então, vocês agora vão conhecer um pouquinho, né, sobre esse nome, né, até complicado, né? A gente vai lá, home staging, né? A gente sabe nem pronunciar direito, mas é uma profissão que eu julgo que é extremamente importante, né? Porque a gente sabe que o primeiro ponto de contato que a gente tem com nossos hóspedes são através da fotografia. E o trabalho que a Lise exerce aí, o trabalho que a Lise faz, é um trabalho que exatamente complementa com a fotografia. Então, assim, muitas pessoas, né, não sabem, mas o trabalho que a Lise faz é exatamente um trabalho que se complementa, né, com a parte que eu chamo dentro da minha metodologia, a parte dos fundamentos. Né, porque a Lise, ela prepara a hospedagem, né, exatamente para o público ideal, né, para que você se posicione de forma correta, que você ressalte os diferenciais e, obviamente, que a gente sabe que propriedades, quando são bem preparadas, são propriedades que conseguem vender muito mais, né, do que os concorrentes. Eu costumo até dizer que às vezes nem tem concorrente, dependendo da preparação. Então,
consegue vender muito mais que os concorrentes, né, por um ticket maior, um volume maior, e numa baixa temporada consegue sentir menos, né, os efeitos de uma baixa temporada, a redução, do que propriedades, né, que estão aí pela intuição, digamos assim. Então, Lise, explica para a gente um pouquinho aí o que é o home staging, ao certo. Né? Então, fala para a gente um pouquinho sobre esse nome aí, essa profissão, esse teu trabalho. Vamos lá. O homestaging, ele é um tipo de trabalho de decoração, mas ele é focado em tornar os imóveis mais atraentes para os outros, né? Para atrair interessados para a rentabilização desse imóvel. Então, ele surgiu primeiramente para venda, isso lá nos Estados Unidos, anos 60, com uma corretora de imóveis, né, que desenvolveu essa técnica. E aí, só que é uma técnica que, claro, ela vai funcionar para todo tipo de venda de imóvel, inclusive para locação de temporada, né? E então a gente, na locação de temporada, a gente vai trabalhar com os pontos fortes e os pontos fracos daquele imóvel. Tentar diminuir a importância dos pontos fracos, tentar corrigir aqueles pontos fracos, o que der para corrigir, e aqueles pontos fortes a gente vai valorizar. Tudo isso pensando num público-alvo, pensando no investimento baixo, porque o objetivo é rentabilizar, tornar o investimento lucrativo. Né? Então, isso diferencia totalmente de uma decoração que a gente faz para si. Quando a gente faz para si, a gente gasta, porque tudo a gente para o nosso usufruto, né? E quando a gente faz para os outros, quando a gente faz para vender, a gente tem o objetivo de ter uma lucratividade. Então, a gente não pode fazer gastos desnecessários. Boa. Eu acho que isso você toca muito num ponto que eu sempre abordo em relação aos investimentos que são estratégicos e os investimentos que são não estratégicos. O que investimento não estratégico é tudo aquilo que eu tenho que pagar, que eu tenho que manter, que eu tenho que continuar investindo para que a minha operação funcione. E o investimento estratégico é exatamente tudo aquilo que eu invisto, mas que vai me trazer um retorno. Então, isso que você falou, exatamente, essa preparação, né, do imóvel é muito importante, essa preparação é o que antecede a venda. Muitas vezes eu recebo mensagens no meu direct, nas caixinhas de perguntas que eu abro nos stories, e as pessoas sempre colocam, Greg, o que é que eu faço para vender? O que é que eu faço para vender? Eu estou sem vender dia de semana, só estou vendendo no final de semana. Eu falo, cara, antes de você vender, tem todo um passo a passo anterior, né, de definição de público, de preparação, que ninguém faz isso. Geralmente, né, imóveis, né, para locação por temporada são, digamos, que sobra do seu imóvel principal. Né? Então, você tem um apartamento onde você mora e aí tudo que você quer trocar, tudo que você compra novo, coloca para a praia, né? Coloca lá para casa de campo. Não sempre é assim, né? E, Liz, me diz uma coisa, existem tipos, né, de homestaging? Então, assim, no caso que você falou, a gente inicialmente começou para venda. Isso tem uma segmentação de tipos de homestaging? Tem uma segmentação, porque, por exemplo, para venda, vai ser um cliente só, e eu vou ter um lucro máximo nessa única comercialização. Então, aí, quando a gente vai fazer um homestaging para venda, a gente não personaliza, né? Então, a gente faz toda aquela parte que é o clássico do homestaging, que é organizar, tirar os entulhos, tratar da conservação do imóvel, mas a gente neutraliza o ambiente. Então, uma pessoa que vai lá, ela tem que gostar do imóvel, independente do estilo dela, porque depois ela vai colocar aquele estilo lá. Né? Então, aí, essa preparação é diferente. Alguns homestagers, alguns trabalhos, a gente faz a mobília mesmo real, né? Que aí, para agregar o valor ao imóvel, dependendo do tipo do imóvel, isso é vantajoso. Tem outros tipos de trabalho de homestaging, por exemplo, construtoras que têm um imóvel que atende uma classe mais classe média, assim, um valor que não é tão alto. Então, aí a gente faz o decorado com os móveis cenográficos. A gente tem ótimos profissionais aqui no Brasil que fazem, então, sofá de papelão, a cama é um colchão de ar sobre papelão, aí a geladeira é de papelão, então fica bem legal. Entendi. Agora, na locação de temporada, a gente não pode trabalhar com nada fictício, né? Primeiro, tudo tem que funcionar, tudo tem que funcionar muito bem, isso tem que agregar valor à experiência do hóspede, né? E a diferença crucial daí entre os dois é que aí dependendo do meu público, dependendo do resultado que eu quero obter, dependendo do meu cash, também do meu investimento, eu posso fazer uma coisa bem personalizada, assim, até uma coisa bem especial.
Eu acho, quem assistiu a live do Brian, o CEO do Airbnb, que ele apresentou a plataforma nova, ele mostrou lá uma acomodação que era o Submarino Amarelo. Não sei se vocês lembram. Então, assim, esse exemplo é bem legal para mostrar assim, eu não compraria um Submarino Amarelo para morar, mas eu toparia passar o final de semana nele, sabe? Total. Então, Sim. é um espaço, é um tipo de hospedagem que está sempre lotado. Eu tenho um anúncio, o link dele salvo. Então, tá sempre lotado, ele aluga direto, dia de semana, final de semana, com um valor legal. Então, tá sempre lotado e as pessoas vão para ter aquela experiência. Então, eu, na minha casa, sou super clássica, mas eu topo ter uma experiência em um lugar diferente. Então, aí, com o homestay, a gente pode trabalhar, fazer uma decoração diferentona, né? E mesmo assim vai ter bastante procura porque é focado na experiência, né? E aí já o de venda a gente ainda não foca nisso, a gente foca em outras qualidades, né? O imóvel é amplo, o imóvel é arejado, o imóvel é bem dividido, outras coisas. Sim, e eu acho isso extremamente importante porque quando você faz essa segmentação para, digamos, essa preparação, ou melhor falando, para que você proporcione a melhor experiência, né, isso vai refletir diretamente em um dos pilares que eu ensino, que é importante para você triplicar reservas. Eu falo que o triplicar reservas não é um passe de mágica, é uma soma de pequenos fatores que quando você agrupa tudo isso, você potencializa os seus resultados, potencializa o seu anúncio. Então, a preparação, como você está fazendo, vai proporcionar uma boa experiência que o hóspede satisfeito. Se eu trabalho, digamos, vendas acessórias ao entorno da hospedagem, eu consigo vender melhor. Se o hóspede tem a chance de me indicar, o hóspede tem a chance de me dar uma boa avaliação, que vai me colocar em posições melhores. Então, para você ver que o simples fato da preparação do homestay, a gente acha que aquilo ali pode ser um capricho. Não, se você realmente quer ser um profissional, se você realmente quer vender, a sua hospedagem tem que ser preparada. Por isso que muita gente reclama, por que eu não vendo? Porque às vezes o teu produto é mais do mesmo. Muitas vezes o teu produto é mais do mesmo. E o trabalho que a Lizzy faz é exatamente esse trabalho, tipo assim, vamos diferenciar teu produto? Você não tanto se pergunta, o que eu faço para me diferenciar? Eu digo, estuda teu público-alvo, estuda teu hóspede ideal, vê o que conecta com ele, as preferências, necessidades, medos, frustrações, hobby. O que esse cara faz? Quanto mais você conhece a pessoa, melhor você entrega a sua hospedagem. E aí, às vezes, a gente tem tanta coisa para cuidar que não tem criatividade. E aí é exatamente onde entra a minha próxima pergunta. O que exatamente, né, exerce o trabalho, né, do homestay? O que é exatamente que você faz para a propriedade? Como que funciona esse trabalho? Até porque nem eu conheço a fundo, tá? Então, explica um pouquinho para a gente aí o que é que exatamente o homestay faz, o que é que as pessoas poderiam, né, se prevalecer do teu serviço aí para uma contratação futura. Certo. Bom, então, assim, cada homestay tem a sua técnica, vamos dizer, a sua prática, né? Mas eu trabalho da seguinte forma. Então, vamos dizer assim, que você tenha uma casa que você comprou recentemente e você quer colocar ela para locação de temporada, né? Seja plataforma, seja venda direta. Então, aí você vem até mim. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar conhecer o espaço, se eu puder ir no local, pessoalmente, se não, eu faço isso por foto e videochamadas, né? E aí, vou fazer primeiro um diagnóstico do espaço. Vou conhecer o espaço, vou ver, então, o que ele tem de bom, o que ele tem que pode ser uma objeção para o hóspede. O segundo passo, eu vou conhecer a localização, estudar a localização e os arredores, quais são os concorrentes da tua casa, né? Porque aí o objetivo é bem isso que tu falou, eu quero tornar a tua casa única naquele espaço, né? Que o hóspede, ele escolha a tua casa porque nenhuma outra vai ter a que a tua oferece. Então, eu tenho que escolher, estudar a tua concorrência, né? Boa, e a localização, boa. Qual é o público, qual é o tipo de turista que vai para aquela área. Então, para eu fazer essa preparação pensando nas pessoas que vêm daquela área, que consomem aquele Só produto, o primeiro né? ponto que eu não anotei, que eu estava tirando um negócio aqui de cima. Me fala o primeiro ponto para eu anotar. Então, tá. O primeiro ponto é fazer um diagnóstico do local. Diagnóstico, tá. Né? Então, assim, então eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, já fiz alguns assim. O imóvel não tem elevador. É uma objeção, né? Então, esse é um ponto fraco. Eu vou observar tudo isso. Porém, ele tem um terraço com uma vista bonita. Só que está faltando mobiliar esse terraço, né? Então, eu vou trabalhar, vou botar toda a minha energia naquele terraço. É aquele terraço que vai vender aquele espaço que vai fazer o hóspede.
Poxa, não tem elevador. Ah, mas, pô, tem um terraço que ninguém tem. Tem uma vista que ninguém tem. Tem uma churrasqueira, tem um forno de pizza, tem mobiliário, às vezes tem uma pequena piscina, tem água aquecida naquela piscina. Então, a gente, valorizando os pontos fortes, a gente consegue eliminar as objeções, né? A falta de uma garagem, sim, a falta do elevador é menor, não bate sol, por exemplo, né? Sim. Tem N coisas que a gente não consegue corrigir. Aquilo que a gente conseguir corrigir, a gente vai corrigir, né? Sim. Mas a gente sempre... então, esse diagnóstico é bem importante para direcionar o trabalho. Isso que você falou eu acho bem legal, porque complementa com uma coisa que eu sempre repito em todas as lives. Você que quer vender mais, você que quer mais reservas, você que quer triplicar reservas, né? Ter sempre... Todo mundo que eu faço uma pesquisa, Lise, e a grande maioria das pessoas falam para mim assim, Lagrec, eu gostaria de viver da minha hospedagem, porque muitos têm que ter um trabalho em paralelo. Lagrec, eu gostaria de ter uma receita acima de 10 mil para minha hospedagem, ou sendo um administrador. Aí eu falo, cara, é uma soma de fatores que você tem que dominar aos pouquinhos. Você vai ganhando os territórios e a coisa vai acontecendo. Então, quando você falou aí agora, né, desse lance de proporcionar experiência, de trazer, né, essa preparação, de fazer esse diagnóstico, isso é importantíssimo, né? Porque é onde você vai ressaltar os pontos fortes da venda, né? Os pontos fortes que vão diferenciar a pessoa e vai tentar, tipo assim, não é esconder, mas eu não vou, tipo, dar na cara coisas que vão me prejudicar, né? Ou seja, às vezes tem coisas que vão prejudicar. Por exemplo, você pega um imóvel que tem uma localização muito boa, eu adoro fotos aéreas, né? Por sinal, a gente estava conversando nos bastidores, agora você está começando a trabalhar com fotos aéreas, né? Então eu acho isso bem legal, mas continua aí. Então o primeiro ponto é o diagnóstico do local, o segundo ponto, localização, né? Os arredores, os concorrentes, beleza? Isso. E aí depois a definição do público-alvo. Às vezes pode acontecer do anfitrião me direcionar, assim, olha, Lise, eu quero focar nesse público, né? E aí também o homestage, ele consegue, com a decoração, trazer aquele público. E às vezes eu faço o diagnóstico e falo, olha, para o teu negócio bombar mais, vai para esse público, por exemplo, família, ou casal, ou grupo de amigo, né? Então, assim, às vezes o anfitrião, ele não sabe bem o público, então a gente ajuda a direcionar, né? Em suma, nada é feito por acaso no homestage, tudo tem um propósito, né? Quando a gente faz uma decoração, às vezes a gente escolhe uma cor, porque a gente gosta daquela cor, e no homestage não, tudo tem um objetivo, né? A gente sempre tem que tem um norte que é esse, resolver os problemas, potencializar as coisas boas, né? Fazer o hóspede botar na balança e falar, tem mais vantagem que desvantagem que a concorrência, né? E o preço passa a ser uma coisa último fator de decisão, que é isso que é o que ajuda, no caso, o homestaging, a você conseguir elevar o valor diário. Boa. Falou tudo, que é uma das coisas que eu digo. Quando você vai criar sua estratégia de venda, o primeiro ponto é saber para quem você vai vender. É exatamente o ponto que você tocou. E, em seguida, você precisa definir os seus objetivos. Se você quer ganhar num volume de vendas, porque geralmente quem opta por volume, ou é porque a demanda está muito baixa, então a pessoa tem que ganhar no volume, ou porque a pessoa tem poucos diferenciais. Se a pessoa resolve ganhar por um ticket mais alto, de áreas mais longas, aí ela tem que investir exatamente nisso que você falou, porque isso é a preparação, né? E é uma coisa que a gente sempre fala sobre posicionamento, e parece que é uma palavra meio abstrata na cabeça das pessoas, né, Lise? Eu sinto isso, que a gente fala posicionamento, as pessoas ficam meio perdidas. Como assim posicionamento? Aí eu sempre dou o exemplo de uma vitrine de uma loja de roupa no shopping. Se você olhar para a vitrine, você sabe se aquela vitrine ali, se tiver 2, 3 manequins, você sabe que aquela loja é cara. Se tiver um monte de manequim na vitrine, aquela loja ali é mais popular, feito uma C&A, feito uma Renner, feito uma Marisa, né? Então a gente já sabe. Então, o que é exatamente, como é que você poderia traduzir para a gente assim, a forma que você mobilia ajuda a trazer o público? Por exemplo, se a gente só um detalhe, digamos assim, uma dica rápida, tipo assim, família. O que é um ponto que tocaria em família, rapidamente? Só uma coisa, não precisa dizer duas não, só uma. Família é área de lazer e cozinha. Área de lazer e cozinha. Boa. Fecha aí. Tá ótimo. Área de lazer e cozinha, tá vendo? Porque, da minha visão, eu acho, né? Posso ser, se eu estiver errado, me corrija, talvez seja por conta da conexão, né, da interação familiar, né? Então, são pontos que, é muito legal, né? Meu irmão tá vindo me visitar agora com a
a minha sobrinha e minha mãe. Estão chegando amanhã aqui, então é muito legal. Eu fico ali na cozinha, eu faço um tira-gosto, a gente toma uma cervejinha, bota um som, fica conversando naquele ambiente, é legal, mas faz total sentido. Lise, vamos avançar aqui, que eu tenho muita pergunta para lhe fazer aqui, eu tenho muita coisa para... Quero lhe sabatinar demais aqui. Me diga uma coisa... Guarda um pouco para uma segunda live. Guarda um pouco para uma segunda live. E por falar nisso, eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? A gente está com 42 pessoas conectadas no Instagram e mais 51 pessoas conectadas no YouTube. Estamos batendo aí, e pelo Facebook eu não consigo ver, mas facilmente eu acredito que estamos batendo mais de 100 pessoas no ao vivo. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Num horário nobre, às 20 horas aí, você parar para assistir uma live de homestaging e de estratégia de vendas, ou para meio de hospedagem, cara, você está muito focado mesmo, você está muito comprometido com o seu meio de hospedagem. Por isso que o triplicar é uma consequência, né? Não é uma surpresa. Ai, tripliquei. Não, você está procurando, tá? Muito obrigado. Deixa o seu like também aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E não se esqueça também que as inscrições da Semana Triplica Suas Reservas já estão, ok. Então, se você não se inscreveu, está me assistindo no YouTube, link aqui embaixo. E você que está me vendo pelo Instagram, o link está aqui em cima, tá? Então, depois da live, corre lá e se inscreve. O evento é 100% online e 100% gratuito. Vamos lá, Liz, eu quero continuar aqui para lhe sabatinar mais um pouco. Me diga uma coisa, como é que o homestaging ele pode estar ajudando, né, os anfitriões com mais reservas? Né? Sendo bem direto ao assunto, como é que hoje poderia estar nos ajudando os anfitriões hoje que estão nos vendo? Não só os anfitriões, né? Os gestores de meios de hospedagem, porque homestaging também serve para pousada e para hotel, não serve, não? Serve, total, né? Mas assim... O que acontece? Uma pousada e um hotel, como eles já levam a coisa um pouco mais profissional, eles já têm isso meio que... já faz parte do business plan, no caso, né? Do plano de negócios. O que acontece no Airbnb é que tem muito anfitrião amador, né, Felipe? Então, essas pessoas é que não têm esse conhecimento, assim, da necessidade de Você acredita que eu também já tive essa percepção? Que eu disse assim, eu acredito que anfitriões têm menos... Né, digamos, conhecimento do que hoteleiros, e vou te falar uma coisa, eu não sei que diferença é essa tanta não, tá? Porque eu já cruzei com muito dono de pousada, muito dono de hotel, cara, ele tava ali no feeling, na intuição mesmo, porque Jesus estava abençoando, Jesus estava botando a mão, assim, você é um provedor, você tem família por trás de você, tem muito pai de família que você, né, emprega aqui, e eu vou te abençoar, porque, cara, às vezes o cara não sabe de nada. E, assim, isso é um dos pontos... Eu acredito. Mas eu também percebo, sabe que o quê? Que eles também não buscam tantas informações. O hotel e a pousada, ele tem tanta coisa que, às vezes, ele não se preocupa com isso. E, por incrível que pareça, você pensa assim, mas ele está no business plan dele, já está lá no modelo de negócio, tal, no planejamento. Cara, eu não acredito muito, não. Principalmente hotéis independentes. Talvez hotéis de redes, hotéis tipo 4, 5 estrelas, sim. Mas os hotéis 3 estrelas, 2 estrelas... Tem não. E um detalhe que vale a pena também é que eu percebo que os anfitriões eles têm sede de conhecimento. Muito mais do que os hoteleiros e os donos de pousada. Isso, tipo assim, não é uma crítica, é uma constatação. Eu percebo que eles têm sede de aprender, eles estão sempre buscando conhecimento. Então, Liz, vamos continuar aqui com esse compartilhamento de conteúdo de valor, tá? Obviamente, deixem seus likes aí, você também no Instagram aqui, desce o dedinho no coração. Lise, responde para a gente aí como é que o homestaging ele ajuda os anfitriões a ter mais reservas, né? A conseguirem mais reservas. Bom, são várias pequenas coisas que somando dá um super resultado, né? Como você fala também do triplicar as reservas, são várias pequenas atitudes, né? Então, assim, para começar, todo espaço que tem um homestaging bem feito, mesmo com fotografia amadora, ele vai... quando uma pessoa estiver fazendo lá pesquisa, procurando uma hospedagem, aquele espaço ele vai chamar mais atenção que os outros, né? Que a maioria dos outros. Então, se você tem fotografia profissional, o resultado é melhor ainda, né? Mas vamos dizer que você não conseguiu fotografar ainda, mas você já tem um espaço preparado para um homestaging, aquele teu imóvel ali não vai passar despercebido, né? Um bom homestaging não vai passar despercebido. A pessoa vai clicar, mesmo que o preço esteja fora, ela vai clicar por curiosidade, porque, gostei. Né? Tá então, bonito. Isso já... Porque tá bonito, né? Porque tá bonito, né? Porque tá bonito, porque... Não, quero copiar na minha casa. Às vezes, quero copiar para minha casa, eu gostei disso aqui. Mas é assim, nesse movimento de você clicar, pelo menos das plataformas, elas te premiam se você é bastante visto, né? Então, sim, isso ajuda o teu anúncio a subir, né? Mais clique ajuda o anúncio a subir. A outra coisa é, quando você clica daí nesse imóvel e você abre o anúncio, né? Então, aí você vê aquela sequência de fotos e vê todos os espaços arrumados, né?
isso te dá uma confiabilidade para o anfitrião, né? A gente pensa assim, poxa, essa pessoa leva a sério o negócio, ele não colocou as coisas velhas dele, da casa dele aqui nesse espaço para eu vou chegar lá e eu vou ter que conviver com mesa torta, mesa bamba, geladeira enferrujada, eletrodoméstico que faz barulho, essas coisas. Então, isso torna o anúncio mais confiável. E aí depois que eu queria, só um detalhe que eu queria ressaltar aí, que esse ponto é muito importante. Imagina, você está cobrando pela sua hospedagem para a pessoa usufruir de coisas velhas. Faz algum sentido isso? As pessoas têm que entender que isso é um negócio, né? Mas só essa constatação, fica à vontade. Continua. Mas tem muito, né? Depois aí você vê aquele anúncio, você vê pelas fotos. Não tem nenhuma avaliação, mas isso já vai ajudar a pessoa a efetivar a reserva sem ter nenhuma avaliação. Quando tem avaliação, o que acontece? Um espaço que tem homestaging não vai ter aquela avaliação assim, ó, ótimo anfitrião, muito simpático, tudo ok. A avaliação vai ser assim, ó, espaço lindo, ambiente funcional, lugar incrível, super aconchegante, lugar incrível, com certeza vou voltar. Então, essa avaliação melhor vai fazer o hóspede ter certeza, porque assim, ele já se encantou com a foto, tá? Ele viu as fotos que estão ali, os espaços são legais. Aí você vê as avaliações, todas enaltecendo que o espaço ele é preparado, né? Então, aí, aquilo que eu falei, o preço passa a ser um fator não tão importante. A pessoa olha assim, puxa, mas é milão a mais do que eu tinha pensado. Onde é que eu posso economizar para eu poder pagar esse 1.000 a mais? Porque eu quero ter uma experiência boa, né? E aqui eu sinto mais confiança. E por isso que o homestay ajuda a aumentar o valor da diária, no caso, né? Ajuda a conquistar mais reservas e também você consegue aumentar a diária porque o teu anúncio fica mais confiável, né? Uma outra coisa que eu constato nos meus clientes é que aumenta a autoestima do anfitrião. Quem tem um espaço bem preparado. Eu tenho uma cliente que eu já perguntei para ela algumas vezes assim, e aí já colocou a fechadura eletrônica para o self-check-in e tal, porque eu sei que ela faz o check-in presencial. Ela fala assim, Elis, então, não coloquei ainda porque eu adoro entregar o imóvel para o hóspede, porque eu adoro abrir a porta e ver a cara deles quando eles veem um espaço. Que massa, que massa. Eu já escutei isso. Né? E aí ela disse que aquilo lá, assim, sabe, tipo, ela que limpa, ela gosta de ela mesma fazer, sabe, ela tem tempo também para isso. Então ela gosta de ver essa expressão e ela sai para casa assim, sabe, tipo, a missão cumprida, feliz, aquilo dá uma endorfina para ela, né? Sim. Estimula. Então, e aí isso motiva o anfitrião a estar sempre cuidando, a estar sempre melhorando, né? A prestar um bom atendimento. Nada melhor que você ser hóspede de um anfitrião motivado, né? Então, eu acho que isso tudo também ajuda a você o teu negócio ir bem, né? É acreditar, né? Você acredita, né? É verdade. Isso que você está falando, eu vou trazer até um pouquinho, vamos dizer, para o lado de cá. Eu fico pensando, né? Quando tudo começou, eu tinha um escritório em casa. Tudo começou quando eu saí da Booking, aí eu tinha um escritório em casa. Mas eu tenho que montar um setup bacana. Aí botei uma mesinha e comprei uma cadeira. A mesma cadeira que eu usava na Booking, eu comprei a mesma cadeira. Por sinal, eu peguei a mesma marca lá. Eu disse, eu quero essa marca. E fui, comprei na loja e tal. Até o teclado, todo o equipamento, eu copiei os mesmos que eu usava para eu sentir a mesma sensação de que eu estava com bons equipamentos. Aquilo mexeu muito comigo. Aí fiquei lá, aí o negócio foi crescendo e tal, nasceu um outro filho meu. Eu disse, cara, não tem mais condições de eu ficar em casa, não tinha mais condições. Daí eu vim para o hotel, mas um pouco antes do meu segundo filho nascer. E aí no hotel eu montei esse setup que você tá vendo. Aí, pai, compra equipamento. E minha mulher faz assim, você é muito movido a isso, né? Tipo assim, isso traz uma autoestima, eu digo, traz. A mentalidade de você estar próximo de pessoas, de você ter os equipamentos certos, né? Tipo assim, cara, claro que ajuda, porque eu sei que o som tá bom, eu sei que a iluminação tá boa, a imagem tá boa, tá... Ou seja, eu tô todo equipado, eu tô pronto. Eu tô pronto do que eu tô fazendo. Então, quando você tem uma hospedagem que tá pronta, você bate a bola no peito e faz a minha melhor. Não tem concorrência. É isso que eu digo. Quando você tem uma preparação, não sei se você concorda muito com a frase que eu vou dizer, mas na minha visão, poucas pessoas têm preparo, poucos gestores realmente estão preparados nesse mercado. Realmente que entram na preparação, que estudaram, né, que fizeram passo a passo, digamos assim.
São poucos que fazem isso. A maioria é na intuição e vai no achismo, vai adivinhando, né? Ah, eu gostaria que fosse assim, mas nem sempre conecta. Nem sempre os gostos da pessoa conectam. E é muito difícil você ter esse feeling e dizer assim, cara, meu gosto não é muito legal, não conecta. É muito difícil você ter esse feeling. Então, quando as pessoas têm essa preparação, quando você estuda, você ganha conhecimento de venda. Né? Porque o que você ensina é venda. Decorar o imóvel, preparar o imóvel para o público ideal é venda. Isso é venda. É você exatamente, né, tá com as fotos certas, se posicionando certo, com os diferenciais, com aquela proposta de valor, que as pessoas não vão brigar mais por preço. Quando as pessoas enxergam valor na tua hospedagem, não tem briga por preço. Não tem briga por preço. E não tem concorrente. Porque é uma coisa que eu digo, cara, quantas pessoas sabem realmente vender no mundo online, estão preparadas? Quase ninguém. Então, se você tem essa preparação, né, se você faz o trabalho, como a Alice está descrevendo aqui, né, sabe vender, tem uma gestão, nem precisa ser das melhores, mas tem uma gestão, cara, só não triplica a reserva se não quiser, só não tem um salário acima dos 10 mil, se não quiser, se não souber trabalhar, porque as ferramentas estão aí. Lise, aproveitando aqui, né, que eu estou cheio de perguntas, queria saber o seguinte, que você compartilhasse com a gente esses trabalhos, né, porque muita gente pensa assim, homestage, as pessoas pensam logo em reforma. E reforma, a gente acha assim, né? Decoração, na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas na minha cabeça, de pura ignorância, quando a gente fala decoração, só vem luxo na cabeça, né? Quando fala decoração, você já pensa aqueles apartamentos, aquelas revistas Casa Cláudia, que você olha assim e vai dizer, minha nossa, como é que eu vou ter um negócio desse? O Lagreca não tá falando da minha realidade, não. Então, Lise, fala um pouquinho, né, quem é esse público realmente que você trabalha, né, que faz o serviço de homestage com eles, essa consultoria com eles. Quem é esse público, né? Quais são os custos? É muito caro fazer isso? O retorno demora? Como é que acontece isso? Bom, então, o homestaging é para todas as classes, todos os padrões de espaço para locação de temporada, né? Quem mais precisa é os que têm a diária baixa, vamos dizer. Quem já tem um imóvel já melhor, ele já não precisa tanto do homestaging. A gente pode ir lá para resolver algum problema, para aumentar o valor, se não está alugando, a gente pode fazer alguma coisa. Mas o que tem mais beneficiado são os de médio padrão e até os mais simples, né? Com diárias assim, 150, 200 reais, 100 reais às vezes, né? E aí, ó, tem o homestaging, ele tem várias escalas, né? Então, assim, às vezes eu vou num lugar e o diagnóstico é simplesmente assim, ó, é só arrumar. Às vezes não, ele está desorganizado, às vezes ele tem os elementos, mas ele não está bem, o layout não está bom, então a gente consegue fazer isso, uma arrumação, e é um dos meus trabalhos, assim, um dos combos que eu vendo, que é o homestaging express com a fotografia. Então, é um trabalho de algumas horas, eu vou no espaço da pessoa, e aí eu vou fazendo as fotos e vou fazendo a arrumação, né? E aí, então, às vezes, esse é vamos dizer, custo zero de homestage, só tem o custo da fotografia, no caso, né? Agora, tem outros casos que a gente já precisa fazer alguma intervenção. Às vezes é só acrescentar algum elemento, né? Às vezes está faltando uma decoração, que é para deixar esse anúncio mais vistoso, né? E algumas vezes, né? Teve um trabalho recente agora que eu fiz, que aí demandou reforma. Um apartamento muito antigo, e ela sentiu na pandemia, porque ela tinha uma locação, ela alugava bastante, porque está bem localizado, no centro de Florianópolis, tem reserva o ano todo. Boa. Só que na pandemia mudou muito para longa estadia, e ela não tinha máquina de lavar, ela não tinha uma boa cozinha, ela tinha um banheiro com box pequeno, o banheiro era mais antigo. Então, assim, ela começou a receber muita avaliação negativa, porque ela começou a alugar para longa estadia, e só que as pessoas chegavam lá assim, a cozinha não é legal para cozinhar, e não tem máquina, tem que depender de lavanderia, esses problemas assim. E ela já era uma cliente minha de fotografia, né? Daí ela me contactou e aí eu fiz o trabalho com ela, consertamos a cozinha, fizemos móveis novos, coloquei uma máquina de lavar, reformei o banheiro, abri a cozinha para a sala, então ficou um espaço bem mais integrado, com um custo baixo, né? E assim, tá 15 dias rodando anúncio e já fechou um monte de reserva longa, apesar das avaliações que não eram tão boas, né? Mas aí o espaço ela resolveu, ela fez na descrição, ela destacou que era recém-reformado, reformado em junho de 2022, né? E aí isso já eliminou a objeção. Fotos novas que eu fiz para ela, né? Então a pessoa vê as fotos, vê a descrição. Apesar dela ver um comentário ruim, ela
a pessoa pensa assim, não, essa anfitriã resolveu os problemas e posso confiar. Tem outros comentários bons também, não são todos ruins, né? Então, e a localização é boa. E aí resolveu. A IS demandou reforma, né? Então, aí o custo depende do orçamento da pessoa, do que ela precisa, né? E o que ela quer atingir. Qual é? Eu tenho um imóvel na mesma localização, eu posso tentar vender a R$ 1.000 a diária e posso me conformar com 300. E aí, dependendo desse valor que atingir, a gente também vai fazer um homestaging diferente, né? Então, o simples fato da preparação, né? O simples É. fato da preparação já aumenta, né, proporcionalmente a diária. Mas isso é verdade, porque assim, eu tenho muito esse feeling, sabe? Quando eu resolvo viajar e eu escolho o local que eu quero ficar, se eu não ficar naquele lugar, que eu já me desenho, vou para o lugar tal, aí eu já olhei, eu quero ficar nesse lugar aqui. Aí vamos supor que eu, por algum motivo, eu bobeei e não fiz a reserva. Se eu for fazer a reserva e ele não tiver disponibilidade, eu fico mal. Faço, minha nossa, pô, eu queria tanto assim. Eu tenho muito desse feeling. Eu acredito que quando você tem um lugar único, não tem concorrência. E quando a gente fala único, a gente sempre pensa em coisas caras, né? Eu falo, cara, o lugar pode ser bonito de forma rústica, né? Pode ser uma forma leve, pode ser um sofisticado, pode ser. Enfim, existem várias formas, tudo depende disso aqui, depende do público que você quer e de quanto você quer gastar, né? E me fala uma coisa, dentro, né, que a gente falou agora, o homestaging, ele serve como uma preparação, tá? E aí me fala uma coisa, quais seriam os pontos para a gente ressaltar esse homestaging? Porque o primeiro ponto de contato são as fotografias, né? E você é fotógrafo, ninguém melhor do que você, né, para falar, né? Você é credenciado do Airbnb, Lizzy? Você é fotógrafa? Sou fotógrafa do Boa. Airbnb, faço as fotografias quando a pessoa pede lá, contrata as fotografias profissionais por eles, né? Atendo aqui a região de Florianópolis. Só quero fazer um gancho só para fechar o assunto anterior, assim, que eu esqueci de frisar, que é super importante, que o homestaging é sempre um custo menor possível, né? Eu já falei no começo da live, mas eu queria deixar frisado que essa questão do investimento, a gente sempre tenta fazer, se eu puder não gastar nada, é o ideal, porque é aí que eu vou ter o retorno máximo, né? Então, queria deixar isso aí bem frisado, assim, que não é para sair gastando. Fazer um homestage e sair gastando, não é. Isso não é homestage, isso aí é decoração tradicional. Sim. E aí, às vezes, você gastou e não vai atingir o objetivo, ou gastou desnecessariamente, sem precisar, né? Mas falando sobre aí no caso da fotografia. Então, assim, a gente prepara o imóvel, tá? O imóvel tá bonito. Só que na locação de temporada, diferente da venda, por exemplo, a gente não visita o imóvel antes de alugar. A gente vê a foto, né? Então, a foto excelente colocação, excelente colocação. E aí, então, assim, a foto, por isso que eu ofereço o meu serviço casado, né? Eu acabei virando fotógrafa por, assim, destino, porque eu sou neta de fotógrafo, mas quando eu nasci, ele já era falecido, infelizmente. Mas eu acho que eu tive esse feeling, né? Então, eu sempre gostei, sempre me interessei por fotografia. Daí eu fiz arquitetura. A arquitetura, a gente está sempre fotografando com a cabeça, né? Então, a gente faz um projeto, a gente vai apresentar para o cliente, a gente também faz uma fotografia do que não existe. Então, isso eu trabalhei muito, esse olhar, e aí eu comprei uma câmera, comecei a fotografar os meus projetos para fazer meu marketing. Você é arquiteta também? Sou arquiteta. Pô, então, peraí, senhoras e senhores. Estamos diante de uma arquiteta, uma mulher homestaging. Que mais, Lizzy? Que mais? Anfitriã. Também, né? A gente falou fotógrafa. Fotógrafa, anfitriã, certificada pelo Airbnb. Pô, vocês querem... eu trouxe um profissional de peso, né? Pô, então, peraí, você merece uma curtidazinha aqui, né? Ei, você que tá assistindo esse vídeo no YouTube, você não vai economizar curtida e nem vai economizar compartilhamento. Olha o tamanho, olha a aula que a mulher tá dando aqui pra gente. Fala aí. Olha o calibre do profissional que tá vindo aqui, a inteligência, né, digamos, a experiência, né, de homestaging com fotografia, e você tá aí pegando essa aula, né, pegando esse conteúdo valioso no 0800 e não vai deixar um likezinho aqui, não vai se inscrever na semana, triplica suas reservas. Cara, desce esse like aqui, desce ali no coração, vocês estão economizando aí, não vai quebrar a tela do celular não, desce o dedinho aí, pelo amor de Deus, desce o dedinho aí. No final da live, não deixem de seguir a nossa amiga Lizzy, tá? Mas vamos lá, Lizzy, fala aí das fotografias. Então, e aí, assim, eu comecei a fotografar, quando eu migrei o meu trabalho, comecei a migrar para a reforma de venda e locação, foi porque eu tive uma experiência com corretagem e eu via lá os anúncios todos com fotografias muito ruins, né?
Então eu pensei assim, ó, eu gosto de fotografar, eu tenho uma maquininha mais ou menos, que não é a que eu trabalho hoje, claro, é uma máquina uma máquina automática, na verdade, né? Semi-profissional. E eu entregava assim, ó, no meu orçamento tinha lá um plus, eu entregava o espaço reformado e fotografado, né? E eu via que isso fazia muita diferença, né? De eu entregar o imóvel, as fotografias, que aí o corretor ia usar no anúncio dele, então isso ajudava a atrair logo propostas, né? Quando eu fui para a locação de temporada, na verdade, foi porque o Airbnb precisava de um profissional aqui em Florianópolis para fazer fotografias para o Airbnb Plus, e precisava que fosse um profissional que tivesse conhecimento um pouquinho mais apurado, porque a gente, no Airbnb Plus, o fotógrafo também fazia a inspeção todas as comodidades, né? E foi aí que eu entrei nesse nicho de locação de temporada. Então, eu observei, né, e vi assim, nossa, Airbnb Plus, eu fotografava já espaços melhores e fazia fotografia, eu via que o Airbnb já tinha percebido que os espaços mais decorados, mais bonitos, e nem eram espaços luxuosos todos, tá? A maioria eram espaços medianos, mas que tinham uma decoração, que tinha um estilo, por exemplo, aqui como o meu cenário, ó, um sofá vermelho, um verdinho, umas fotografias, isso para o Airbnb entra no combo de um espaço diferenciado. E aí eu comecei, então, entrei nessa área. Agora, voltando para a questão do homestage, né? Então, eu comecei a oferecer da mesma forma, oferecia o homestage e a gente entregava fotografado. E isso dá um grande boost, né? Impulsiona o trabalho do homestage. Sem dúvida. Potencializa, como eu digo, né? Porque aí a fotografia é bem feita, bem iluminada e bem composta. E a fotografia também ela vai fazer aquilo assim, ó. O homestage identificou o ponto forte daquele imóvel, né? Ou os pontos fortes. Não adianta nada o homestage trabalhar aqueles pontos se o fotógrafo não fotografar aquele ponto do jeito certo. Né? Então, esse serviço casado é muito legal. Eu faço eu mesmo os dois, né? Tenho um ajudante de vez em quando, às vezes o anfitrião é meu ajudante, né? Mas outros fotógrafos, eles trabalham daí em parceria com o homestager, né? O homestager que fotografa, ele tem um fotógrafo dele, geralmente isso é uma parceria. Tá? E é fundamental isso, para o maior resultado. É claro, como eu falei, tendo homestage, a fotografia amadora já vai dar uma diferença. Mas às vezes não, às vezes eu já vi anúncio assim que era bonito, que me contratou, no caso, para fazer as fotografias, não precisei fazer nada de homestage, mas o resultado depois é muito mais porque a pessoa não sabia fotografar, né? Então aí também pode acontecer isso aí você contrata o fotógrafo. Mas assim, então como eu estava falando, o homestage faz todo lá o trabalho e aí o fotógrafo ele vai captar aquelas imagens que aí vão para o anúncio e aí vão fazer então o teu anúncio se destacar no meio de todos, né? E ter mais cliques e mais visualizações. E uma outra vantagem também de você trabalhar com homestager que tem um fotógrafo é eventualmente você contratar um pacote extra de fotografia para você usar no Instagram, para você usar num site, numa outra plataforma, né? Eu falo isso para os meus alunos, eu digo isso para eles, eu falo assim, olha, porque para a gente trabalhar os mais diversos canais, a gente tem que ter, tipo assim, várias habilidades, né? Para trabalhar no Instagram, você tem que saber fazer um design, saber fazer uma edição de vídeo. Cara, eu não sei fazer nada disso. Então, se eu não sei, eu produzo e contrato quem sabe fazer. Mas contratar, tipo, um freelancer, né? Você não precisa ser um profissional seu. Então, às vezes eu digo isso, ó, quando você for fotografar a sua casa, pede para a pessoa fazer uns registros da cidade, né, das praias, das trilhas e tal, para você ter esse material para você estar postando, né? Ele meio que adianta, é muito importante isso que você falou. E um detalhe que eu queria ressaltar, que você falou anteriormente sobre os custos, né, do homestaging, eu uma vez estava escutando um podcast, um cara que é o dono da barbearia Corleone. E durante a pandemia, né, as barbearias fecharam, ele começou a atender em domicílio, mas quando as barbearias abriram, ele trocou todo o mobiliário da barbearia. E você, cara, como é que ele trocou todo o mobiliário? Ele passou meses fechado, sem faturamento, e quando voltou, ele trocou tudo. E ele respondeu, porque o cliente precisa ver de que o seu negócio ele está sempre em movimento. Então, o pai dele, que era dono de restaurante, passou isso para ele. Ele usou o exemplo do pai. O pai dele tinha um restaurante, se eu não me engano, era um restaurante italiano, lá em São Paulo. E o pai dele
de vez em quando, né? Não sei exatamente com que frequência, se era 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, não sei. Pintavam a parede, trocavam as mobílias de lugar, né? Trocavam os quadros e tal. Eu falei, pai, por que você está fazendo isso? Nosso negócio é comida, a gente tem que focar aqui em custos. Ele fez, não, porque o cliente, quando vem na nossa casa, ele vê que nós não estamos parados, que nós estamos sempre mudando, que estamos sempre diversificando. Então, isso que você falou de ter um homestage simplesmente moldando, às vezes, a mobília de lugar, às vezes só pintando uma parede, um galão de tinta é barato. Barato, um galão de você pintar, comprar aqueles quadros que já vem meio que pronto nesses home centers, né? Que às vezes, né, que vem uns quadros decorativos, assim, você colocar. Então, cara, são coisas que realmente não custam muito, e que se você fizer uma boa fotografia, realmente isso traz um levante, né? É algo que realmente salta aos olhos e diferencia, o que credencia você a cobrar mais, exatamente, que é o tema da live de hoje. É os 40% a mais, né? Pô, tem propriedade que pode chegar até passar, tem propriedades que não vai chegar nos 40, vão chegar nos 20, mas se você fizer todo um trabalho, as chances de você conseguir aumentar a sua diária são enormes. Próxima pergunta que eu tenho para você. Durante, né, a sessão de fotografia, né, as pessoas vão, né, o fotógrafo vai lá, vamos supor que você não é a fotógrafa, né? Vamos dizer que Sim. faz o homestage, mas quem vai fotografar é uma outra pessoa. Durante a fotografia, como é que funciona o homestage no dia? Porque uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: tudo que está nas fotos tem que estar, né, no dia que o hóspede chegar. Porque eu até recebi uma pergunta dessa recentemente agora. A pessoa perguntou: olha, Felipe, eu vou fazer as fotos, eu vou botar um monte de decoração, mas essas decorações podem quebrar e eu não vou deixar no imóvel. Então, não coloque. Não coloque, né? Ou seja, você está vendendo uma coisa que não existe. Você está oferecendo uma coisa que você não vai entregar. Então, tudo que tem que estar na fotografia, né, tem que ser tudo coisas fidedignas, de acordo com a realidade que o hóspede vai encontrar. Então, como é que é essa preparação no dia? Como é que existe? Existe algum ritual? Existe algum horário melhor, assim, de fotografia e tal? Tem vários macetes, né? Bom, para começar, assim, bom, o ambiente tem que estar limpo e organizado, né? E tem que estar, de preferência, como você entrega para o hóspede. O que eu faço daí no meu trabalho de homestaging express, no caso, dependendo do imóvel, dependendo do tipo do público-alvo que eu quero atingir e da minha concorrência, toda uma estratégia que eu bolei, né? Eu monto, às vezes, alguns cenários, tá? Homestaging, staging é cenário, né? Stage, backstage é o cenário de trás, né? Então, a gente quando eu faço esse trabalho do Homestaging Express, alguns clientes, né, eu boto uma bandeja de café da manhã na cama, meio com uma fotografia hoteleira que tu já deve conhecer bem, né, Felipe, que a gente usa no marketing, né, claro, a pessoa chega e não vai ter uma bandeja lá, mas a gente quer dar aquela ideia do café da manhã na cama. Mas eu queria trazer um outro ponto para isso, que só para complementar, que eu sei que você vai entrar em outros exemplos, mas o café da manhã na cama, ele pode ser uma forma que eu tenho de aumentar o meu ticket. Eu sempre digo para os meus alunos que, tipo assim, a gente tem que buscar rentabilizar de todas as formas. E quais são as formas que nós temos de rentabilizar a nossa hospedagem? Eu tenho como ampliar ela, mas nem todo mundo tem essa chance. Eu tenho a chance de reduzir meus custos. Eu tenho a chance de aumentar as minhas margens, um trabalho que a Alice está sugerindo aqui. Eu tenho a chance de receber reservas diretas através do efeito vitrine, que é a espinha dorsal do método de hospedagem lucrativa, para você conseguir triplicar reservas. Eu posso conseguir reservas diretas simplesmente através da metodologia, Lise. Acho que não sei se você está por dentro, mas eu consigo colocar a propriedade nas primeiras páginas, nas primeiras posições. E isso vai gerar uma visibilidade enorme que transborda para os canais diretos, como Instagram, Facebook, mais ou menos assim. A gente procura uma passagem na Decolar, encontra a companhia aérea, mas vai lá no site da companhia aérea comprar. Quantas pessoas não entram no Airbnb, encontram o teu anúncio e vão te procurar no Instagram? Mas aí tem um passo a passo que não é o tema, né, da live de hoje. Então, esses pontos, né, para a gente ressaltar todo esse detalhe que você está falando aí, eu acho extremamente relevante, né, essa preparação, tudo que o homestage envolve, né, no dia da fotografia, para que você potencialize cada vez mais aquele imóvel, tá? Então, continua aí. Então, por exemplo, eu faço muito fotografia na Serra aqui em Santa Catarina, né? Que é mais friozinho, então a gente costuma fazer uma foto, colocar uma taça de vinho, sabe? Que é para fazer a pessoa tá vendo lá um monte de fotos, e às vezes ela vê uma foto só de uma taça de vinho
E aí aquilo já remete para ela assim, poxa, ó, é isso que eu quero estar degustando uma taça de vinho no friozinho, aí com a lareira de fundo desfocada, sabe? Então eu faço algumas cenas assim nesse dia das fotos. Então o dia das fotos a gente pensa previamente, né, o que a gente pode fazer para criar algumas cenas. Então essas fotos elas vão alimentar a plataforma. Depois elas também vão alimentar Instagram, e aí você vai postando, por exemplo, no inverno você vai colocar essa foto de capa. Aí no verão você vai colocar outra foto de capa, porque aí é outra pegada, é quente, então aí você não vai usar o vinho tinto, você vai usar uma cervejinha, né? Então, por exemplo, eu tenho um anúncio fotografado em Balneário na frente da roda gigante, e aí a gente fez a foto de capa, que é um dos anúncios assim que é super sucesso em Balneário. A gente botou uma mesa, botou um balde com cervejas, né? E aí tá lá todo o mar de Balneário, a roda gigante, né? Desfocada. Tive a sorte de ter um barquinho passando, uma lancha. E aí aquela cervejinha. Então a pessoa ela já imagina assim, poxa, nesse espaço aqui, ó, eu chego da praia e vou direto para essa sacada fazer um happy hour, eu com a minha namorada, eu com os meus amigos. Então, essa preparação das fotos, nesse dia das fotos, a gente não fotografa, não faz um registro só. A gente também pode provoca criar essas situações. Provoca o desejo. Para provocar o que desejo. Rentabiliza, que é exatamente, que eu até esqueci de complementar, que eu vi que o aluno complementou, né, que eu falei as formas da gente aumentar o ticket. Tem o último que eu não falei, que é exatamente sobre as vendas acessórias. Ou seja, aquele kit de café da manhã, se eu sou anfitrião, eu não posso ter serviço de hotelaria. Não pode. Sim, mas eu posso ter parceria que eu tenho. Agora, voltou. Eu bati aqui sem querer. Voltou. Tá jóia. Tá jóia. Eu bati aqui, aí eu fiquei preocupado. É muita emoção. Não é muita emoção. Live muito boa. Voltou. Desculpa, pessoal, desculpa. Então, como você falou, né? Tudo isso que eu falei para complementar é uma forma, né, de você melhorar a experiência, porque eu sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, que vocês não são vendedores de diárias. Vocês são vendedores de momentos, de experiências, de sensações, de prazer, de felicidade. Então, vocês vendem isso. Esse é o grande ponto. Então, eu costumo dizer para as pessoas que as vendas acessórias é uma complementação da experiência. Você facilitar, né? Que a gente fala assim, por exemplo, qual a experiência que o Uber me proporciona? Cara, se você for pensar, há 10 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de pegar o celular e o carro me pegar na porta. A gente não tinha isso, né? E agora a gente tem. Então, a gente pensa que experiência são coisas magníficas. Não. Às vezes uma gentileza, uma facilidade, uma comodidade que vai servir bem o hóspede, vai proporcionar uma experiência, vai refletir numa boa avaliação, vai aumentar o meu ticket, porque se ele consumir a cesta, se ele consumir o vinho, se ele consumir a cerveja artesanal, ele vai fazer o meu ticket subir, meu ticket sobe, porque o anfitrião tem um teto, né? São 30 dias. Ele não tem 31 dias, alguns meses sim, outros não, mas ele não tem 31 dias, 32 dias nos meses, não tem. Então, o teto, que é aquilo que eu te falei, reduzir custos, aumentar as margens através do homestage, receber reservas diretas através do efeito vitrine, fazer as vendas acessórias, tudo são pontos, né, que implementam e corroboram aí para você ter um meio de hospedagem que triplica reservas, que você tem um salário acima de 10 mil e, obviamente, né, sempre dinheiro no bolso, né, sempre um negócio próspero e saudável. Lise, então, vamos lá. Então, no dia da preparação, a gente tem todos esses pontos, né, que ajudam a ressaltar, que provocam o desejo, né, que eu costumo dizer que a reserva nada mais é do que provocar o desejo, tirar os atritos. E os atritos a gente tira como? Nas fotos, na descrição, né, toda a gente remove os atritos. Me fala uma coisa, existe também um ponto que você tinha me confessado nos bastidores, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Existe um home staging de preparação para o momento do check-in, porque eu sempre digo assim, as pessoas sempre se lembram, né? As estatísticas, eu não sei exatamente qual foi a empresa que é a fonte dessa pesquisa, mas que as pessoas, elas costumam se lembrar mais do primeiro momento e do último. Então, se no primeiro momento, no momento do check-in, você fizer um desastre, você fizer uma cagada ali, alguma coisa der errado, você atrasado, encontrar o hóspede, o cara não encontrar o caminho, aquilo ali vai gerar uma má impressão, que mesmo que a duração da estadia seja boa, aquele primeiro momento ficou marcado. Então, existe um ponto que você me confessou do homestage em relação a esse momento crucial, né? Que eu tenho até uma live que eu falo sobre isso, que são as 24 horas mágicas, que são as 12 horas antes do check-in e as 12 horas pós-check-in. Talvez o que você vai me dizer hoje eu vou implementar na minha live. Eu estou aqui de ouvidos bem atentos, estou com o meu caderninho aqui, porque vocês sabem que a live do La Greca sempre papel e caneta na mão, né? Vocês sempre sabem disso, estou cansado de escutar sobre isso.
Então me conta aí, existe alguma preparação de homestaging para o ato do check-in, para, tipo assim, provocar aquele uau, né? Aquele efeito, tipo assim, nossa, né? O que é que a gente pode fazer isso aí? Compartilha com a gente aí, por favor. Então, que eu tinha conversado contigo nos bastidores que a gente faz o homestage, então a gente aumenta muito a expectativa do hóspede, né? Então, quando ele chega no espaço, o que acontece? Ele, no mínimo, ele tem que dizer assim, ó, era o que eu imaginava. Mas o ideal é que ele chegue no espaço e ele pensa assim, né? Putz, é melhor do que eu imaginava, né? Melhor do que eu imaginava. É melhor do que eu imaginava. Então, assim, o que eu passo para os meus clientes, assim, se você puder entregar, ter um mimo, né? Você falou de vender o café da manhã, de vender o vinho, né? Mas, por exemplo, assim, você é um casal, aniversário de casamento, por exemplo, ou como aconteceu com uma anfitriã, cliente minha agora recentemente. Ele reservou o espaço e falou para ela assim: olha, eu vou pedir a minha namorada em casamento nesse lugar. E o espaço dela é refúgio para casal na beira da lagoa, é um lugar bem, bem mágico, assim. E então ela fez toda uma preparação, eu orientei ela, então ela recebeu esse hóspede com uma cesta, com uma mini espumante, com flores de rosas, e ela faz uns pães de fermentação natural deliciosos. Ela preparou essa chegada, assim, então o hóspede ele chega, ele vê aquela lagoa quase que exclusiva para eles, né? O espaço conforme as fotos, ela ainda fez algumas melhorias depois das fotos, né? E ainda tem esse mimo, né? Esperando por eles, para eles usufruírem, né? Então, isso tudo cria esse efeito uau, é melhor do que as fotos. Eu tenho vários clientes que a pessoa avalia lá, é melhor ainda que as fotos, né? E eu nem fico chateada com isso, eu fico feliz que o anfitrião conseguiu quebrar um mito que muitos anfitriões têm de que a foto engana, né? Então, eu tenho vários cases para mostrar que não, que um bom anfitrião, a foto vai levar o hóspede até ele e ele ainda vai sair de lá impactado. Esse caso, inclusive, ela me contou que ela viu uma hora, estava no check-in, terminando o check-in, que a noiva chamou o noivo e falou assim, vem cá ver o banheiro. E aí ela se encantou porque ela tinha feito aquela dobra de hotel do papel higiênico com adesivo. Sabe? Então, são essas preparações, né? O jeito que tu apresenta as toalhas, né? Numa cesta, em cima da cama dobradinha, o cheiro que o espaço tem, né? Um perfume suave. Eu recebo meus hóspedes no meu Airbnb, eu sempre recebo os meus hóspedes com uma música ambiente, né? Porque o espaço... Eu acho isso massa, eu gosto muito disso. Isso é uma das coisas que, tipo assim, sabe uma das coisas que eu mais gosto? É som e cheiro. E a iluminação também. São três coisas, mas a gente vai chegar nesses pontos. Assim, eu acho isso muito, tipo assim, eu chegar num lugar, tipo assim, se chegar num lugar aí, aquele cheiro é tipo assim, quando você vai numa loja de roupa, né? Você sabe, né? Você vai na loja de roupa, esse cheiro é dessa loja, né? Você conhece logo, né? Você passar ali na frente da M. Martin, você cheiro de M. Martin, você sabe. Passar na frente da loja da Farm. O cheiro da Farm é uma da delícia. L'Occitane. É muito legal. Eu adoro. E um sonzinho bacana, que sabe? Que vai a ver com o teu espaço, né? A ver com o espaço. Cara, isso então, eu acho que é uma conexão. E uma das coisas que eu digo assim, que um atributo de um bom gestor é quando ele é detalhista. Quando ele é um gestor detalhista, quando ele se preocupa, né, em agradar, ele está preocupado com os mínimos detalhes, eu sinto que não tem como a hospedagem dar errada. Né? Então, quando você coloca o hóspede no centro do negócio, quando você busca, né, tratar o hóspede da mesma forma que você gostaria de ser tratado, você vai dizer, cara, realmente, não tem como dar errado. Antes de você pensar em ganhar dinheiro, você pensa em como surpreender o hóspede, que o dinheiro ele vem por consequência. Né? Eu costumo dizer que ele vem por consequência. É importantíssimo. Vamos agora. Você falou, né, da iluminação, né? A iluminação é uma das dicas que eu vou dar das 5 dicas. Isso. E a gente está se aproximando agora. Turma, vocês que estão assistindo a live até agora, estamos nos aproximando aí das 5 dicas para você aplicar, para você implementar na sua hospedagem. Você que quer estar mais próximo de triplicar suas reservas, você que quer aumentar em até 40% o valor da sua diária, né? Então, ou seja, chegou o momento. Então, como vocês sabem, né, papel e caneta na mão, né, para quem está assistindo, né, papel e caneta na mão, que o tio vai fazer a chamada
E se você não acertar, vai dar ruim, né? Eu nunca mais vou aceitar você nas minhas lives, tá? Então pegue o papel e a caneta na mão. Aproveite também para lembrar para vocês que as inscrições da semana Triplique as Suas Reservas estão abertas, tá? Então nosso evento vai acontecer no dia 1 de agosto, do dia 1 ao dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, e eu vou compartilhar com você o método criado por mim, utilizado por pessoas comuns para triplicarem as suas reservas. Então, para participar do evento, você que está me assistindo no YouTube, aqui embaixo do vídeo tem um link, você corre lá, clica lá, se inscreve. O evento é 100% online, 100% gratuito. Inclusive para você que está começando o absoluto zero. Cara, não sei de nada, relaxa, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, ó, se inscreve aí, toca no link aqui embaixo ao final da live. Obviamente, deixe seu comentário. E você que me assiste no Instagram, o link tá aqui em cima, tá? O link tá aqui em cima. E, obviamente, desçam, por favor, o dedinho no coração, que cada vez mais essas plataformas entregam menos o nosso conteúdo. Imagina a gente fazer uma live no teor que a gente trouxe do conteúdo, né, do conteúdo extremamente de valor, riquíssimo. Praticamente a Lizzy deu uma mentoria para vocês aqui, tá? Então depois o Lagreca vai passar o Pix, aí vocês, ó, esqueçam não, viu? Aquela amizade, tamo junto. Então, assim, desce o dedinho no coração, o mínimo que você pode fazer, desce o dedinho aqui no coração, e se você puder compartilhar também, compartilha essa live aqui. Aqui tem um coração, aqui tem um aviãozinho, clica no avião, manda para 2, 3 amigos, e você que me assiste no YouTube é a mesma coisa, desce o dedinho no coração, se inscreva no canal, ative as notificações e se puder compartilhar a live, compartilhe, tá? E, obviamente, me siga depois lá no Instagram, @felipe.lagreca. Lizzy, vamos agora para nossas 5 dicas. Papel e caneta na mão, turma, por favor. Vamos lá. Papel e caneta na mão e vamos começar. Quais são as 5 dicas, né, que você poderia estar compartilhando com a gente aí, para que ao final da live as pessoas pudessem estar implementando para tentar, né, capturar um pouquinho mais de reservas, principalmente as pessoas que estão enfrentando uma baixa temporada agora. É que você poderia ajudar essas pessoas, Lizzy? Dica número 1. Dica número 1, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você deve fazer no seu espaço para você ver o que você precisa melhorar nele, tá? E, então, nesse meu diagnóstico que eu faço, uma das ferramentas que eu uso é uma ferramenta que todo mundo tem, que são os 5 sentidos, tá? A gente tem a visão, a audição, o paladar, o tato, e, deixa eu ver, audição, visão, paladar, olfato e tato. Então, assim, por exemplo, você está no seu ambiente, você dá uma girada, um visual nele, então você vê o que te atrai, o que não te atrai. Questão do tato, né? Então, o homestay, ambientes mais, assim, agradáveis são ambientes que têm texturas, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, uma decoração que é tudo muito liso, você procurar incluir algum elemento que tem uma textura, sabe, uma palha, um verde, ele já tem uma textura, né? E então isso é trabalhar a questão do tato. E aí dentro do tato também entra a questão da limpeza, né? Porque aí você deve passar a mão nas suas bancadas e qual é a sensação que você vai ter passando a mão? Vai sentir gordura, vai sentir sujeira? Então isso é usar o sentido do tato para ver se o teu espaço está todo ok. A questão do olfato, são os odores, né? Então você vê se o teu espaço está todo perfumado, se o cheiro também não pode ser muito forte, o cheiro está suave. É uma sensação boa quando você está no seu espaço, a questão do olfato? Então, se tiver, ok. E aí nós temos a audição. Eu estou num lugar barulhento, né? Então, essa dica de você receber o hóspede com a música ambiente, às vezes ajuda a minimizar esse problema do conforto ambiental acústico, né? De você ter um ruído, ou se for uma coisa muito grave, daí de repente você procurar um profissional, arquiteto, engenheiro, que possa resolver e trabalhar com isolamento acústico, né? Então isso é bem importante, isso tudo faz parte do homestay. E o paladar é isso que a gente falou, de você trabalhar com esse mimo, de você deixar uma coisa especial para a pessoa experimentar um quitute local, né? Isso tudo isso ajuda a você a também causar essa boa impressão no check-in, né? Então essa é a primeira dica, você trabalhar com os teus sentidos, que isso vai te ajudar a nortear o que você tem que fazer no teu espaço, né? Porque o hóspede também tem esses mesmos 5 sentidos e isso vai influenciar a experiência dele no local. Isso é muito importante, porque você observa, né? Assim, eu sempre trago para as pessoas, presta atenção nos grandes. A gente não precisa estar sempre olhando para locação temporária, a gente pode olhar para as grandes empresas.
Quando você entra, né, nessas lojas das grandes empresas, você entra numa loja de uma Apple, você entra numa loja, sei lá, de carro importado, você entra nessas lojas, você vê que o ambiente ele é diferente. Então, putz, o que eu posso aprender com os grandes? Porque no passado eu sempre falei, né, que só existe uma única coisa em comum dentro das 500 maiores empresas do mundo que estão listadas na Nasdaq e na Bolsa de Nova York. Só existe uma única coisa entre elas em comum, que é exatamente o índice de satisfação dos seus clientes. Isso que você está falando aqui, dos 5 sentidos, é a satisfação. É o primeiro impacto, né? Como você falou, você é a profissional que causa esse primeiro impacto. Né? Então, esses 5 sentidos, a pessoa chegar, o ambiente está bem perfumado, o som está legal, né? Visualmente o lugar tá organizado, e você chega com um kit, né? Que pode representar um kit aí, vamos botar aí no valor de 5%, máximo, dependendo da tua diária, até 10% do valor da tua diária, né? Um kit de boa-vinda, você pegar aí 10%, entre 5% e 10%, e você comprar isso aí, né? Dependendo do ticket. Então, é algo que realmente surpreende. Então, o que você está falando aí faz total sentido, né? Eu sempre acreditei nisso, e mais uma vez você reforça que eu estou com o pensamento certo. Mas beleza, vamos embora. Estou anotando aí. Segunda dica agora da Lizzy. Tá. Vamos lá, segunda dica. Isso é muito comum nos meus clientes, assim, e anúncios que eu vejo por aí, né? Que não são meus clientes ainda, mas vão vir a ser. É isso que a gente falou das pessoas colocarem as coisas velhas, tirarem as coisas das suas casas e colocarem lá, né? Mas uma das coisas uma das experiências ruins que eu tive como hóspede do Airbnb foi um espaço que eu fiquei, que em cima do armário tinha caixa de papelão, não sei o que tinha lá. Na cabeceira da cama, era uma cabeceira grossinha, tinha um monte de livros de direito, assim, com aquele cheiro de mofo, sabe? Então, assim, o espaço, vamos dizer, se você puder que esse espaço seja só para alugar para o hóspede, é ok. Mas a gente, às vezes, quer usufruir do espaço. É uma das vantagens de você, inclusive, trabalhar com locação de temporada e não trabalhar com locação anual. Eventualmente, você pode usar aquele espaço algum final de semana, né? Mas, assim, deixe do espaço aquilo que o hóspede vai utilizar. Aquilo que ele não vai utilizar, retira. Né? Ou ele vai utilizar para fins estéticos ou para fins funcionais. Não deixa, assim, como eu fotografo para Airbnb, eu fotografo muito imóvel que não é preparado, né? Porque essa parte, quando eu faço trabalho para o Airbnb, é só a fotografia. E eu faço, assim, alguma arrumação, assim, micro, né? Para fazer uma foto bonita, mas eu não mexo muito nas coisas, né? Então, assim, é muito comum, principalmente nesse tipo de trabalho. Eu chego lá e é tudo... O espaço está cheio de coisas do anfitrião. Então, desapega, desentulha, né? Deixa no espaço apenas aquilo que vai ajudar a alugar, aquilo que vai agregar valor ao teu espaço, aquilo que você está usando, não deixa lá, que é só você que usa, só você que vai usar. Retira, deixa menos coisa, menos é mais nessa hora. Tá? Essa é uma dica bem importante, que é um erro recorrente em vários Airbnbs, que o Airbnb, Booking, enfim, essas hospedagens que a gente tem aí à disposição. Isso. E o que você está falando, eu queria complementar, porque uma das coisas que eu sempre digo, assim, quando você ingressa no segmento de hospedagem, você precisa estar preparado. E quando eu falo preparado, é tipo assim, não tem que escolher reserva. Eu sou totalmente contra a consulta, pedido de reserva. Eu digo, cara, se você tem um ambiente que está preparado, para que você está interagindo? Você tem que jogar o jogo da plataforma. É tipo assim, a plataforma tem o maior trabalho de colocar o hóspede lá dentro, e aí quem está escolhendo o hóspede, tu quer estar desenhando qual é o tipo de hóspede. Imagina se um hotel, se uma pousada fizesse isso. Porque assim, quer queira ou quer não, alugar por temporada, esse sistema de diária, ele está derivando, ele está pegando o cara na hotelaria. E a hotelaria escolhe hóspede. Então a gente tem que se espelhar, né, de quem já está mais tempo no mercado. Então, assim, ambiente tem que estar preparado. E aí eu queria trazer um caso que recentemente eu fiz até uma mentoria. E a pessoa tinha uma casa, né, uma casa de campo, era uma casa de campo num condomínio, né, de alto padrão. Só que essa pessoa ela tinha muito obras de arte, né, que ela trouxe de diversos países e tal, nas viagens, etc. E ela tinha o maior apego por isso, né? Ou seja, ela tinha medo que alguém levasse, que quebrasse, que destruísse. Então, por conta disso, ela cobrava um preço altíssimo, Lizzy. Ela cobrava um preço altíssimo. Sim, isso atrapalha muito. Atrapalha. E aí, uma das coisas, uma das constatações que a gente chegou é o seguinte: só quem valoriza essas tuas obras de arte é você, porque você conhece. Porque qualquer outra pessoa que não, como eu, vi as fotos,
eu não ia dizer que aquela obra de arte era, sei lá, das Filipinas, da Indonésia, da Europa. Eu jamais ia dizer, jamais. Mas ela fez tudo aqui, eu trouxe não sei da onde, da África, não sei da onde, papapá, papapá. Eu digo, pois é, mas isso só tem valor para você. Né? A não ser que, tipo assim, fizesse um trabalho para ressaltar, tipo assim, transformasse, tipo, uma casa-galeria, porque eu já fiz a abertura de uma pousada, que era uma pousada conceito galeria. Tudo que estava exposto na pousada, Lise, era para vender. Os quadros, as obras de arte. E eu disse, cara, isso é uma forma de rentabilizar. Então a pessoa tinha. Tudo que era visto tinha uma etiqueta, tinha um QR Code lá, e a pessoa só colocava, ó, o quadro é tanto. Se você quiser levar, você pode levar. Eram peças de fácil reposição. Então, assim, isso que você falou é importantíssimo, tá? É importantíssimo. Então, só deixe exatamente o que os hóspedes precisam, porque isso é uma forma também que você tem de desapegar, né? Porque as pessoas têm muito apego ao imóvel, né? Porque eu sei que às vezes a pessoa usou um FGTS, juntou dinheiro durante anos e anos e anos, pagando parcela, pagando juros. A pessoa tem um certo apego. Eu entendo. É um bem, né? Às vezes custa $500 mil, 1 milhão, 2 milhões, não sei o preço. Então, esse que você está fazendo é um trabalho importante, né? Que vai auxiliar, né, você a receber mais reservas, a jogar o jogo das plataformas e, consequentemente, vai ficar mais próximo de triplicar reservas. Então, segundo ponto, tire os entulhos, meu camarada. Deixe só o que o hóspede precisa e desapegue, né? Eu fiz uma live com uma homestager de Minas Gerais e ela estava comentando que um dia ela alugou uma casa dessas de campo que estava cheio de objeto pessoal da anfitriã. E ela disse que ela se sentiu muito mal. Então, assim, ela nem curtiu a casa porque ela tinha medo de quebrar tudo, porque tinha muita coisa que era da anfitriã e coisas que ela sabia que podia ter um valor, sabe? Ela tinha criança, ela foi com a família. Sim. Então, tira. Desapega, tira, leva para tua casa ou guarda numa caixinha ou tira uma foto né, antes de guardar para você estar sempre vendo se você gosta de ver aquilo. Mas faz isso que vai atrair mais reservas. É uma objeção, você vai eliminar uma objeção do teu anúncio, né? Boa, concordo plenamente. Boa. Vamos para a terceira agora. Vamos para a terceira. Terceira dica agora para você aí aproveitar o homestage. Isso. As próximas 3 dicas são dicas de decoração mais pontuais, tá? A terceira dica eu vou falar sobre como você vai melhorar o visual da sua sala ou do seu quarto, tá? Eu gosto de trabalhar na minha concepção, né, e a minha experiência que eu vi, ambientes mais coloridos, eles são mais atrativos, né? Não é que eles são mais bonitos, né? Um ambiente todo bege pode ser super bonito, não quer dizer que falta cor, mas quando você adiciona um ponto de cor nesse espaço, no quarto pode ser uma almofada, uma manta, uma peseira, um quadro, na sala idem, né, você tem o sofá, então você trabalhar com almofadas, você trabalhar com manta, e trabalhar com paisagismo, com verdes, né, eu sei que a gente, quando é locação de temporada, algumas espécies não dá para a gente trabalhar, mas tem espécies que são bem duradouras, que elas não morrem, então aí você pode escolher essas espécies, ou pode até trabalhar com algumas plantas permanentes, né, que são essas plantas que são artificiais, mas tem algumas assim que são muito naturais, então você pode colocar no seu espaço que elas vão ficar sempre bonitas, né? Esses pontos de cor e também essas texturas, né? Então você trabalhar com uma almofada que tem um tricô, que tenha uma textura assim mais... Se o teu lugar é de inverno, então você trabalhar com uns materiais mais quentes, tá? Tudo isso vai ajudar no homestage, né? E depois na fotografia para você atrair mais reservas, né? As fotografias que têm ponto de cor, coloridas, elas são mais atrativas, né? Digamos que seriam ambientes mais instagramáveis, seriam assim, tipo assim, cada vez mais coloridos, assim, são ambientes mais instagramáveis? Também. Mas eu acho que isso é uma coisa do nosso sentido mesmo de visão, da gente sempre... Por que o sinal é vermelho, por exemplo, para a gente parar, né? É porque é uma cor que ela chama mais atenção. O amarelo, o verde são cores chamativas, o azul, essas cores mais vibrantes, né? Então, isso faz a gente olhar para aquela figura, né? E assim, olha, quem não é visto não é clicado e depois também não é reservado, entendeu? Então, é uma coisa de você atiçar, aguçar. É como o cheiro de uma comida boa, né? Você começa a salivar. A cor, eu acho que ela faz isso com a visão, ela faz você querer conhecer mais aquele espaço. Eu falo muito isso, Liz, muito. Às vezes eu vou fazer uma mentoria individual, aí eu vou olhar as fotos da hospedagem, aí eu faço, cara, a tua hospedagem tá parecendo um hospital.
Tá parecendo uma farmácia, meu irmão. Tá tudo branco, aquela luz branca, tudo branco. Não sei se qual tesão que o cara tem que dormir. O cara vai pensar que vai dormir na enfermaria, pô. Isso aqui tá parecendo uma enfermaria. Tudo branco, Bem, branco. Você olha assim, aí eu é falo um pra bom pessoas, cara, você exemplo, precisa de uma cor. É uma cor. Joga um tapete, pinta uma parede, joga um quadro. Assim, eu não entendo muito não, sabe? Mas se eu bater o olho, eu sei se tá bom ou se tá ruim. Eu não sou muito bom de decoração, não. Minha mulher desenrola melhor isso. Então eu olho assim, eu só sei opinar. Tipo assim, tá legal. Não, não tá legal. Tá legal, não tá legal. Então, é uma coisa que eu boto muito aí. Uma aluna minha colocou aqui, lá, Greca, bota um pouquinho mais de cor. Ou seja, eu sempre falo isso, bota um pouquinho mais de cor, né? Deixa um negócio, né, mais temperado. Isso que você falou faz total sentido. Obrigado. E mais uma vez isso, corrobora que eu estou pensando certo. Muito obrigado. Vamos isso, lá. né? É que Vamos você para a está nossa muito tempo quarta na dica. área, né? Você está bastante tempo É, nessa área eu de sou, hotelaria, mas assim, então. eu tenho uma característica, E né, você que é eu não venho da... hóspede. É que você Sim, também é hóspede, então isso ajuda, né? A pessoa que é bastante hóspede, ela acaba sendo uma sim, boa eu anfitriã, viajo, né? eu viajo, não eu viajo. E assim, um dos pontos que eu também assim vejo que são, né, importantíssimos nesse quesito é que, tipo assim, quanto mais você ter experiências, quanto mais você vivenciar, você tem um feeling melhor do que preparar, né? Você tem aquele feeling melhor para tipo assim, não tá muito genérico, né? Porque quanto mais genérico você também termina não agradando ninguém. E quanto mais nichado também, às vezes, pode ser um pouco perigoso. Você tem que ter um meio termo, né? Porque quanto mais nichado, o público é muito menor, né? Então, esses são pontos que realmente impactam mesmo aí. Então, vamos lá. Vamos para a nossa quarta dica. Qual seria a nossa Tá, nossa quarta dica para a quarta gente dica. compartilhar com a nossa audiência aí? São Gostei os da outros nossa. Ei, deixa, ambientes. deixa, eu logo, deixa eu logo ressaltar, tá? Primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Eu estou adorando a nossa live. A nossa audiência tá bombando, senhoras e senhores. Vamos aí com mais de 100 pessoas Legal. conectadas nesse presente momento aí. Estamos com 108 pessoas conectadas. Cara, tá ótimo. A live assim, a audiência bombando. Tô vendo que vocês gostaram mesmo do assunto. Coloquem, comentem aqui, né, no Instagram. E você que tá me vendo no YouTube, coloca aqui no chat, bota assim, ó, hashtag volta Lise, né? Para ela voltar de novo, para ela vir compartilhar com a gente. Coloca aí a hashtagzinha aí, hashtag volta Lise, porque, cara, a mulher é um posto de conteúdo, de conhecimento e de experiência. E, cara, é uma aula, isso aqui é uma aula. Eu podia, próxima vez eu vou cobrar por isso, viu? Quem quiser link do Zoom, eu vou cobrar uma aula com Lise aqui para vocês participarem, que isso aqui, cara, tá fenomenal. Muito obrigado, Vinícius, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Que bom que vocês estão gostando. Que bom que você está gostando Tá também. top. Né? Tá Você top. também é, né, uma referência nessa área, então eu fico bem feliz Vamos de junto. saber que estou Obrigado. agregando, né? Informação. Demais, demais, demais. Tá mandando super Vamos bem. lá. Indo super bem. Vamos para a quarta. Caderninho, caneta, Caderninho, quarta papel e caneta dica. na mão. Isso. E o Tá. likezinho, não Então esqueçam. agora, Olha vamos aqui, ó, falar olha, agora. olha, 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 olha no YouTube aqui, ó. Volta Lise. Aí, ó, volta Lise, volta Lise, volta Lise, volta Lise, volta Ai, que Lise. Tá legal. todo mundo, ó. A galera tá curtindo mesmo, a galera gostou mesmo, vai Que ser sangue bom. bom. A galera gostou, a galera colocou no Legal. Instagram aqui também, ó. Tá ótimo. Valeu, galera. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Vamos lá, Legal. vamos embora. Joia. Bom, vamos lá. Quarta dica, vamos falar de cozinha, banheiro e área de serviço. Que são as outras áreas, né? Tem outras áreas também, mas isso eu vou deixar para outras lives. Tá. Quais são os problemas de cozinha, banheiro e área de serviço quando eu vou fotografar e vou arrumar, né? Geralmente tem aquilo. Volta para a dica 2. Tem muita coisa ali que não tem utilidade. Por exemplo, tem anfitrião que deixa sal mofado, pimenta mofada, os eletros muito talher, tem muita louça, né? Então, assim, elimina, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa dica, principalmente para as bancadas, né? Então, assim, procurar deixar as bancadas livres, né? Tanto de banheiro, só o sabonete, evitar assim, uma decoração. Pode ter uma decoração, mas assim, uma decoração bonita, não. Às vezes eu chego lá, tem anjinho, que tá todo empoeirado, sabe? Tira aquilo que não agrega, né? O banheiro, se não agrega, se não tem nada para decorar, é melhor deixar só o sabonete bem limpinho, né? A cozinha também, a bancada bem limpa, sem nada, escorredor guarda, deixa só o detergente, mas se puder o detergente também guarda, se você entrega com detergente, esponja, né? Isso deixa guardadinho, deixa tudo limpinho. A área de serviço, se você tiver um lugar para guardar as vassouras, o rodo, os panos e balde, que é bom deixar para o hóspede ter como limpar, né? Também
deixar eles organizados, guardados, tá? Isso vai causar um melhor aspecto. Mas então, a quarta dica, então, é você, bancadas de cozinha, banheiro e área de serviço, você guardar tudo que você puder e deixar só os móveis, algum elemento que agregue, né, uma decoração, por exemplo, você tem um jogo de colheres de pau, aí você coloca numa jarra e isso fica bonito numa bancada, você tem uma cafeteira Nespresso, uma cafeteira bonita, você deixa na bancada, isso é legal, mas aquilo que não agrega, guarda tudo, né? E aquilo que tiver em excesso, louça... Nas fotos, só uma dúvida, nas fotos na cozinha, você mostra os equipamentos? Você mostra, tipo assim, que às vezes tem sanduicheiro, você tipo assim, mostra que o lugar é bem equipado? Isso ou não? Eu mostro, às vezes eu mostro na foto geral e às vezes eu faço uma foto só dos equipamentos, né? Porque às vezes depende de cada cozinha. Então tem cozinha que se eu mostrar ela no geral, o hóspede pode não ver, porque fica meio, sei lá, fica numa posição que não chama muita atenção. Aí eu pego, faço a foto depois mostrando todos os equipamentos, porque eu acho que isso que agrega, né? Principalmente se o público-alvo for família, como eu falei, que se importa com uma cozinha bem equipada, né? Que vai fazer almoço e jantar, então é importante, né? Mas bancadas limpas, isso é melhor. Boa. Excelente, excelente. Estamos aí, pessoal, nos aproximando aí da quinta, né, e última dica aí que a Lizzy vai trazer para a gente. Né? Foi uma live, confesso para você que me surpreendeu. Né? Eu conheço o trabalho da Lizzy há alguns poucos meses aí, né, que eu não sabia nem falar esse nome, Homestage. Eu confesso para vocês que eu sou um cara internacionalmente desconhecido, e eu não sabia falar esses nomes complicados aí, né? Então, descobri, né, através de alunos, por sinal, vários alunos, né, que me indicaram, você estão aqui na live, estão assistindo aqui, né? Isso é uma coisa muito bacana, tá? Que a nossa comunidade, todo mundo se ajuda. Então, indicam profissionais, e você tinha sido uma das profissionais indicadas lá, eu já tinha tomado esse conhecimento, então, valeria a pena eu conhecer você, e, cara, eu tô super feliz e satisfeito, né, de ter trazido você, que, cara, foi uma aula, eu aprendi muito com você, eu achei muito bacana, tenho certeza que você gerou valor aí e despertou a consciência em muita gente. E aí, vamos nos aproximar da quinta e última dica, e deixa eu só aproveitar para fazer o último lembrete aqui, que estão abertas as inscrições da semana Triplique as Suas Reservas, tá, turma? É um evento que eu vou fazer, onde eu vou compartilhar com você o método criado por mim, utilizado por pessoas comuns para triplicar as suas reservas. O evento Semana Triplica as Suas Reservas vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de agosto, às 8 horas da noite, tá? Então, para você se inscrever, não paga nada, é 100% online, 100% gratuito. E você que está começando do absoluto zero, você que não sabe de nada, chega aqui, vem com o pai, que eu vou te ajudar. E você que acha que sabe de muito, que eu não tenho nem um pouquinho a te agregar, fica tranquilo, eu vou te mostrar só um pouquinho que eu tenho conhecimento, que eu posso estar auxiliando você a triplicar a tua reserva. Então, se você não se inscreveu ainda, está me assistindo no YouTube, no Facebook, o link está aqui embaixo. E você que está me assistindo no Instagram, o link está aqui em cima. E ao final, coloque seu comentário no vídeo aqui do YouTube para eu saber o que é que você achou, né? O que é que você achou da participação da Lizzy? Gostou? Quer que ela volte? Que eu vi que tá cheio de hashtag aí. Volta Lizzy, a galera ainda tá colocando, tá? A galera ainda tá colocando. Então, assim, cara, foi muito bacana. Então, obviamente, deixa sua curtida aí. Obviamente, deixa um comentário, acompanha a Lizzy também. Você que está no YouTube, não me segue ainda, me siga no Instagram também, @felipe.lagreca. Mas no final, a Lizzy também vai deixar os contatos dela aí, deixar ela dar a quinta e última dica. Então, pega o papel e a caneta, deixa o like já, pegou o papel e a caneta, então bora-se embora, desce o like aí. Vamos embora, Lizzy. Compartilhe com a gente aí a quinta e última dica para as pessoas poderem estar mais próximos de triplicarem suas reservas. Então tá, então vamos só relembrar, né, as 4 dicas primeiras. Então, trabalhar com os sentidos, né, visão, audição, paladar, tato, olfato. A segunda, desapegar, né, aquilo que não ajuda na locação você elimina. Trabalhar com pontos de cor para você decorar salas e quartos, né, e texturas também, trabalhar com tecidos, plantas. A quarta dica, organizar cozinha, banheiros e área de serviço, também a mesma coisa, tirar tudo que não ajuda e deixar tudo assim livre. A quinta dica, então, eu vou falar daquilo que o Lagreca também falou, que ele disse que ele gosta quando ele chega num Airbnb, que é um Airbnb, não, numa hospedagem, né, um hotel, seja, iluminação. É uma das coisas que... Uma das coisas que, assim, como é que eu vou dizer? Não é só na hospedagem, né? Nas nossas casas, assim, eu vejo que pouca gente toma cuidado com a iluminação
que se preocupa em ter um bom projeto luminotécnico, né? Mas para locação de temporada, para hospedagem, é bem importante a questão da iluminação, porque ela pode afetar a qualidade do sono do teu hóspede. Eu vou explicar para vocês. Nós somos animais que nós evoluímos, o nosso organismo ele se adaptou à nossa situação ambiental, que é acordar com a luz azul, que é o céu refletido, e a gente entrar num modo de relaxamento quando o sol desce e o céu fica amarelado. Então, hoje, o que acontece com várias pessoas, assim, meus clientes de arquitetura, que não são de hospedagem, né? Muitos eu resolvi o problema de sono deles, porque o que eles tinham? Luz branca no quarto, luz branca na sala, luz branca na casa inteira. Ah, é porque ilumina mais. Odeio luz branca, odeio luz branca, odeio. Eu não gosto também, mas assim, tem gente que gosta. Ah, eu gosto da cor, eu acho que a luz amarela não quente, no caso, que seria o certo, fria e quente, né? A luz quente não ilumina bem, mas assim, o que acontece? O ideal é que a nossa casa não seja tão iluminada. Sim. Os ambientes, a luz que seja mais suave, porque que a gente se adapte a essa situação. Porque aí o nosso corpo, ele trabalhou na luz branca, luz fria, né? A luz do céu, ele acordou. Quando ele chega em casa, o ideal é que a gente vá se preparando para descansar. E se a gente liga a luz fria, o nosso organismo entende o quê? Opa, vou trabalhar, vou despertar. Quem tem um celular mais atual sabe que tem o modo noturno e você vê que a tela fica mais amarelada, né? Até as páginas dos livros, se você observar, as páginas do livro são amarelas. Observe que as páginas do livro, a maioria dos livros que eu compro, se você olhar aqui, ó, a maioria das páginas aqui, ó, são livros de páginas amarelas. As páginas são amareladas. E livro de estudo, livro de estudo já é mais mais branco. Aqui, esse aqui já é mais branco, esse aqui já tem uma textura um pouco mais branca mesmo, verdade. Então vê se a tua hospedagem, vê a iluminação que tem, vê se não tem demais, vê se elas são de preferência quentes, né? Não mistura a cor, porque fica feio. Isso aí é uma questão de estética. Se você tiver uma sequência de lâmpadas e aí uma é fria e outra é quente, fica muito feio. Isso estraga o homestaging, né? E trabalha com abajur, sabe? Luz mais baixa, tenha uma luz de cabeceira, porque a pessoa está no teu espaço, ela não conhece o ambiente, então ela acorda, está escuro, então se ela puder ter uma luz de cabeceira que não acende tudo aquilo, mas pelo menos ela sabe onde ela está pisando, né? Então, assim, se preocupa com a iluminação do teu espaço. Isso aí, não quero investir com luminária, não precisa. Verifica se as lâmpadas estão ok, se não tem lâmpada queimada, e se elas não estão muito fortes, né? E se elas são todas quentes, tá? Eu tenho experiência no meu Airbnb, da pessoa fala assim, Liz, eu dormi melhor no teu Airbnb, mas eu não entendi por quê. Assim, como é que é a tua luz na tua casa? Ela fala, então realmente, as tuas luzes são todas quentes, né? A tua casa inteira é luz quente. Eu falei, e da tua? Daí ela disse, na minha é fria. Disse, faz uma experiência, troca por luz quente e vê se tu não vai dormir melhor. Né? Boa, e assim, eu concordo. Dormir é uma coisa que a pessoa está de férias, a maioria delas, né, 99,9%, quer dormir bem no espaço, né? Então, a iluminação vai contribuir para o teu hóspede ter uma boa experiência de sono e fazer uma boa avaliação e indicar para outras pessoas. Boa. Eu sou total a favor de iluminação e até me lembro que eu tinha um apartamento em Recife, né? Eu nem era casado ainda, nem conheci minha esposa ainda. E aí eu fui reformar o apartamento, eu gastei uma grana de iluminação. Só de fio, eu gastei uns 6 mil reais, só de fio. Fora a mão de obra do cara e tal. Eu gastei uma grana. Aí eu botei dimerizador, sabe, aquelas luzes, né, que dá aquele tom. Eu adoro luz indireta. Um lugar que ele me pega é se ele tiver luz indireta. Eu não gosto daquela luz na cara, eu não gosto. Eu adoro luz indireta. Eu também não gosto. No meu apartamento eu fiz isso. Coloquei no cortineiro LED, coloquei dimerizador, coloquei balizador, que é aqueles negocinhos no chão indicando e tal. Aí eu preparei um apartamento de um cara solteiro. Botei 6 caixas de som no teto, botei um cassete na sala, rebaixei o teto. Não, eu fiz aquele apartamento que, tipo assim, tava daquele jeito. E aí eu conheci minha mulher. Morei no apartamento 3 meses, a gente terminou casando, e aí eu vim morar aqui.
Natal. Ou seja, morei 3 meses, demorei acho quase um ano reformando o apartamento. Conheci minha mulher, mas tipo, é destino, né? Hoje estou aí, né, casado, um pouco mais de 7 anos casado, com 2 filhos, e muito feliz que se não fosse ela, eu não estaria por aqui, né? Então, assim, não teria chegado aqui. Graças por trás, né, de uma grande pessoa, seja um grande homem, seja uma grande mulher, tem que existir um grande companheiro. Seja um grande homem, seja uma grande mulher, tem que existir. Não é atrás, né? É ao lado, né? Que a gente caminha do lado, junto. Pô, com certeza. Foi top. Lizzy, eu queria demais, né, agradecer, né, a tua presença. Vamos aí com 1h30 de live. E a audiência não caiu. A audiência não caiu. Sinônimo de que o assunto foi bom, né, de que, cara, geramos valor para a audiência, que era uma das coisas que eu mais falei para Lizzy. Lizzy, sem script, né, cara, vamos conversando, deixa o papo fluir. E o mais importante, o foco principal é gerar valor para a audiência, que as pessoas entendam a importância do homestage, entendam a importância da preparação do ambiente, entendam que isso impacta na atração do público ideal, na atração do hóspede ideal, de como você se posiciona, te tira, né, o homestaging, ele te tira dos concorrentes. Ele faz você acender, tipo assim, tem 100 pessoas, acende uma luz em cima de você. Cara, eu tenho o melhor produto. É isso. Cara, né? Acende uma luz em você, né? Vem como se fosse uma cortina de fumaça. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Então, assim, isso é essencial, né? Então, assim, isso mostra tudo isso que você falou aí, né? Confirma o meu raciocínio que eu falo assim, cara, se prepare antes de você querer vender. O que a Lizzy compartilhou com a gente aqui é um estágio anterior a você começar a vender. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas começam a vender, aí no meio do caminho descobre que tá tudo ruim, que tá cheio de coisa para mudar, aí o anúncio já caiu, aí tem que fazer um trabalho de recuperação. Então, assim, cara, começa, não precisa, né? Não precisa acelerar, basta que você não pare, você tem que manter o ritmo, a frequência. A frequência vem antes de excelência. Então, você mantém o ritmo e vai melhorando, mas sempre, né, buscando o caminho, buscando o passo a passo de uma metodologia. Então, para de ficar, né, mastigando. Foca em um profissional que você gosta, num cara que tem uma linha que seja objetiva e vai direto nele. Segue a metodologia dele. Lizzy, eu queria que você deixasse aí um recadinho final, né, para as pessoas que assistiram a gente, você deixar uma mensagem final, deixar seus contatos também, onde que a gente te encontra, né, cara, você deu uma super aula para a gente e a gente que vive nesse mesmo ecossistema, né, assim, a gente tá sempre dando a mão um pro outro, né, então assim, eu não conhecia você, conheci você melhor agora na live, junto com todos vocês aqui, e me surpreendi, tá? Um excelente profissional, com boas ideias, né? Com uma boa bagagem, um bom conhecimento. E, cara, foi top. Eu não sei nem como agradecer. Muito obrigado aí pela sua presença. Deixe sua mensagem aí, seus contatos. Fique à vontade, a palavra é sua. Tá, joia. Bom, Felipe, eu queria te agradecer a oportunidade, né? O convite de estar falando sobre isso, né? Para os teus alunos e para né, para as pessoas que te seguem nas redes. Estou à disposição para a gente continuar conversando, né, evoluir Vamos nesse tocar tema. Nosso projetinho. Vamos tocar nosso projetinho. Isso. Só para deixar as pessoas curiosas. Projetinho, como assim? Vamos estar com um projetinho. Aí, como assim projetinho? Vem coisa por aí. Opa, como assim? Não entendi nada. Continua. É muito legal estar falando de homestaging, porque é uma coisa que não é nova, mas no termos de Brasil é novo, né? É uma coisa que está aflorando e é super importante para nessa área de locação de temporada, né? O Airbnb já reconhece isso, né? Ele já criou a categoria design diferenciado, ele sabe que uma coisa que é especial aluga melhor, né? Aluga mais, né? Então isso eu acho que num curto espaço de tempo, quem não investir nisso vai ficar bem para trás, né? Então é bem legal a gente poder estar falando sobre isso. Então, queria agradecer a todo mundo que assistiu, que comentou, que fez a hashtag Volta Lizzy, né? Mandar um abraço para Lizzy, galera foi forte mesmo aqui, pô. Bom, uns aplausos aí, galera. Comentem aí, por favor, os aplausos, né? Que é uma forma da gente aplaudir a nossa convidada aí, é que todo mundo comente, desce o dedinho no coração e
escreva no comentário, meu amigo. Se fosse você aqui, você ia gostar que as pessoas comentassem? Então não economize não, porque não tem tinta não, teclado do celular não. Desce o dedinho aí, vai, comenta. Eu vou ler todos os comentários depois, hein? Depois Boa. aqui da live eu vou entrar lá no canal e vou ver todo mundo o que o pessoal comentou e tal. Vou responder ali, se for o caso, Olha aí, ó, né? deixe seus comentários. No Instagram. O meu contato para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, a plataforma que eu mais utilizo é o Instagram, tá? Procura lá por Perfeito Ambiente, @perfeitoambiente, é o meu nickname, né? Da minha página, né? Então lá vocês vão ver os meus trabalhos, vão ver meus cases, tem vários cases lá de resultados que os meus clientes obtiveram com o meu trabalho de homestager e homestaging express e fotografia imobiliária, né? E aí estou à disposição, se alguém tiver alguma coisa para comentar e tal, deixa um recadinho lá para mim, mandem um inbox, tá? Eu, na medida do possível, vou responder, às vezes eu não posso, porque eu estou, assim, bastante trabalho sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, mas assim, à medida do possível, eu vou lá estar respondendo vocês, né? Quem for aqui da região de Florianópolis ou proximidades, né? E que de repente quiser me contratar para fazer o serviço, também manda um recadinho lá, que aí a gente tenta encaixar na agenda, tenta fazer a sessão. Boa. E no mais, foi um prazer aqui conversar com vocês, né? Espero voltar e até uma próxima. Boa. Lizzy, mais uma vez, tá? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela sua disposição, por compartilhar com a gente aqui um conteúdo de extremo valor, tá? Foi a live, não caiu a audiência. A gente tava com pico de 100 aqui o tempo inteiro, faz 1h40. Você segurar uma pessoa 1h40 no horário desse, cara, não é fácil. Não é fácil, porque tem que ser bom. Então é isso que a gente se esforça, né, para trazer o melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lizzy, obrigado, tá? Fica com Deus. Vou encerrar a live aqui. Pessoal, muito obrigado a todos e a gente se vê. Boa noite. Fui.